Olha, segundo as profecias, a humanidade está caminhando para uma divisão final, sabe? Uma separação total. E é sobre isso que vamos conversar aqui. O que isso realmente significa e, mais importante, quem são esses dois grupos que vão surgir no fim de tudo? A Bíblia fala, com todas as letras, de uma separação definitiva que vai selar o destino de todo mundo. Mas fica a pergunta, né? O que vai determinar de que lado cada pessoa vai ficar? Então, vamos lá. Para começar a entender essa história toda, a gente precisa primeiro saber quem são esses dois grupos, o que a profecia diz sobre eles. Certo. O livro do Apocalipse já dá a primeira pista, e é bem direta. O primeiro grupo é descrito como, olha só, aquele pessoal que tem uma lealdade firme, que guarda os mandamentos de Deus, aconteça o que acontecer. E aí vem o contraste total. O segundo grupo, esse é definido por uma lealdade a um poder aqui da Terra mesmo, um poder humano. E essa lealdade é simbolizada pelo recebimento de um sinal ou uma marca. Então, no fim das contas, a coisa toda se resume a uma escolha, bem preto no branco. É lealdade à lei de Deus ou lealdade a uma instituição humana que vai contra essa lei. A grande divisão, então, é sobre obediência. A quem se obedece. Ok, mas qual é a régua para medir isso? Que padrão é esse que faz uma separação tão definitiva? Bom, a base de tudo, o fundamento desse teste final é a lei de Deus, que não muda, os 10 mandamentos. É esse o padrão eterno que define o que é certo e o que é errado. E olha que interessante, embora todos os 10 mandamentos sejam vistos como eternos, a profecia coloca um foco especial em um deles, um que seria o epicentro do conflito final. E é justamente o quarto mandamento, aquele que fala sobre guardar o sábado, e que muitos apontam como o mais esquecido hoje em dia. E não é pouca coisa não, o próprio Jesus teria confirmado que essa lei é permanente, afirmando que ela vai durar enquanto o céu e a terra existirem. Isso dá um peso enorme para a importância dela. Tá, mas peraí, como é que um mandamento específico sobre um dia de descanso vira o centro de um teste de lealdade mundial? Como isso acontece? Então, a resposta está numa ideia profética chamada decreto dominical. A interpretação é que no futuro vai surgir uma lei imposta pelo Estado, obrigando todo mundo a honrar o domingo. E essa lei humana, que vai contra o mandamento divino, seria então a tal marca da besta. E aqui está o pulo do gato. A questão não é o dia em si, não é sábado contra domingo. A questão central é a lealdade. Quando uma lei dos homens bate de frente com uma lei de Deus, a quem se obedece? É isso que está em jogo. Olha só, primeiro, instituições religiosas começam a pressionar o Estado. Depois, o Estado cria uma lei sobre a observância do domingo, falando em benefícios para a sociedade. Essa lei se espalha e vira um padrão mundial. E, por fim, quem se recusa a obedecer e prefere seguir o mandamento de Deus acaba sendo considerado fora da lei, até inimigo da sociedade. Certo. Diante de um cenário desses, a pergunta que fica é: como alguém se prepara para um teste de fé e lealdade tão intenso? O primeiro passo, e talvez o mais importante, é entender que a salvação é vista como um presente, um dom gratuito. Na teologia, isso tem um nome: justificação. Não é algo que se conquista por merecimento, é algo que se recebe. Só que receber esse presente é só o começo. Depois disso vem um processo de transformação. E esse processo chama santificação. É a caminhada, a jornada, que vem depois de ter recebido o dom. Para ficar mais fácil de entender, tem uma analogia ótima. Pensa assim, a justificação é como ganhar o direito de entrar no céu. É o ingresso, o passe livre. Já a santificação é o processo que torna a pessoa apta para viver lá. É como desenvolver o caráter certo para se encaixar naquele ambiente. Exato. A santificação, ou seja, desenvolver um caráter santo por meio da obediência, é exatamente isso que prepararia uma pessoa para viver na presença de Deus. É o treinamento, por assim dizer, para se tornar apto para o céu. E no final de tudo, toda essa conversa sobre profecia, teologia, justificação, santificação, tudo se afunila para uma única coisa: uma escolha. Uma escolha pessoal. É isso, uma escolha que cada um individualmente vai ter que fazer. Não dá para decidir em grupo, não dá para ir na onda dos outros, é algo estritamente pessoal. O apelo é para que cada um investigue por conta própria, para não depender do que os outros dizem. A responsabilidade, no fim, é individual.
A mensagem é clara. O momento de pesquisar, de estudar e de decidir é agora. Porque vai chegar um ponto em que a linha vai ser traçada de forma definitiva. E aí não vai ter mais como mudar de lado. Isso nos leva à questão final que todo esse cenário profético levanta. Com esses dois caminhos apresentados, qual deles cada um vai decidir investigar mais a fundo? É essa escolha que vai definir tudo. Olha, a marca da besta é, com certeza, um dos temas mais fascinantes e que mais geram debate quando se fala de profecias antigas, né? Nessa análise, a gente vai mergulhar em uma interpretação bem específica que define essa marca não como um chip ou algo físico, mas sim como uma escolha de lealdade. Então, tudo gira em torno desta passagem aqui do livro de Apocalipse. Segundo a interpretação que estamos explorando, isso não é só um texto antigo. É um aviso bem direto sobre um futuro teste global. A escolha que ele apresenta afetaria a vida prática, a capacidade de uma pessoa de participar da economia, de comprar, de vender. Essa profecia vai levar a uma divisão bem clara na humanidade. De um lado, aqueles que seguem as leis do Estado para poder, basicamente, viver, comprar e vender. Do outro, os que se mantêm fiéis à lei de Deus, mesmo que isso signifique ser excluído, perseguido, mas com a promessa da vida eterna. São dois caminhos com destinos totalmente opostos. É aqui que a gente aprofunda no centro do conflito. A lei de Deus contra a lei do homem. Uma grande crise no futuro vai forçar todo mundo a escolher um lado. Não vai ter meio termo. E isso nos leva a uma pergunta fundamental, né? Que tipo de lei seria tão impactante, tão poderosa, a ponto de dividir o mundo inteiro? O que poderia forçar uma escolha de lealdade em uma escala global assim? A resposta é que não se trata de uma lei qualquer. Seria um decreto global que bate de frente diretamente com um dos mandamentos de Deus. É isso que forçaria uma escolha, testando a lealdade mais fundamental de cada pessoa. Ok, mas para entender quem são os personagens principais nesse conflito, vamos ver como ela decodifica cada um deles. E olha que interessante. De acordo com essa interpretação, os símbolos apontam para figuras bem específicas. O dragão é identificado como Satanás, a mulher como o povo de Deus ao longo da história, e a figura central, a besta, que também é chamada de chifre pequeno lá no livro de Daniel, é interpretada como sendo o papado, dando uma espécie de lista de características para identificar esse poder. Ele teria surgido depois da queda de Roma, funcionaria como um sistema que é ao mesmo tempo político e religioso e, o ponto crucial, buscaria mudar os tempos e a lei, uma referência bem direta à profecia de Daniel. Agora, a gente chega no ponto central. O teste final não seria sobre a lei de forma geral, mas sobre um mandamento muito específico, o sábado. E para a gente entender por que isso seria tão crucial, a definição do sábado, o sétimo dia que foi separado como um dia sagrado de descanso e, mais importante, como sinal da aliança com Deus, o Criador. E aqui o conflito fica cristalino. De um lado, a guarda do sábado, vista como a lei de Deus. Do outro, a observância do domingo. Essa é uma tradição humana, que no momento em que for imposta por lei, se tornará a marca da autoridade do poder da besta. O ataque não seria aleatório, mas um golpe estratégico contra a lei de Deus. E o foco seria justamente no mandamento do sábado, o grande sinal de lealdade ao Criador. Com todo esse cenário montado, a gente finalmente chega à escolha final e à explicação do que realmente é a marca da besta. A marca da besta não seria um microchip nem uma tatuagem literal. Em vez disso, seria a aceitação de uma lei que obriga a adoração no domingo. Seria uma escolha consciente de obedecer a uma autoridade humana em vez do mandamento de Deus. Primeiro, uma crise global sem precedentes. Como resposta a essa crise, uma lei mundial de descanso no domingo seria imposta como a grande solução, e o ato de obedecer a essa lei, em vez do mandamento de Deus, seria o recebimento da marca. E como consequência, a população do mundo inteiro se dividiria em dois grupos. A profecia indica que a grande maioria vai acabar aceitando a marca, enquanto uma minoria vai permanecer leal aos mandamentos de Deus. E a análise termina com esta citação, que descreve as características de quem resiste. Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. A perseverança na fé e a obediência são o que faz a distinção final. Deus tem uma obra para os seus servos fiéis. Os ataques do inimigo precisam ser enfrentados com a verdade de sua palavra. A mentira precisa ser desmascarada e o verdadeiro caráter revelado.
A luz da lei de Jeová precisa resplandecer por entre a escuridão moral do mundo. Devemos apresentar as reivindicações de sua palavra. Não seremos considerados inocentes se negligenciarmos esse solene dever. Embora nos levantemos em defesa da verdade, não devemos fazer isso pela defesa do próprio eu, fazendo grande alvoroço por ser chamados a suportar injúria e ser falsamente apresentados. Não nos compadeçamos de nós mesmos, mas sejamos muito zelosos na lei do Altíssimo. Diz o apóstolo Paulo: virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Vemos por todo lado pessoas sendo facilmente levadas cativas pelas enganadoras imaginações daqueles que fazem de nenhum efeito a palavra de Deus. No entanto, quando a verdade lhes é apresentada, enchem-se de impaciência e de ira. Contudo, a exortação do apóstolo ao servo de Deus é: seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Precisamos acalentar cuidadosamente as palavras de nosso Deus, para que não sejamos contaminados pela enganadora operação dos que deixaram a fé. Devemos resistir ao espírito e à influência deles com a mesma arma que nosso mestre empregou quando assaltado pelo príncipe das trevas. Está escrito. Devemos aprender a usar habilmente a palavra de Deus. Aqui está a exortação. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Importa que haja trabalho diligente e fervorosa oração e fé para enfrentarmos os sinuosos erros dos falsos mestres e sedutores, pois nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Todos são livres para escolher de que poder os dominará. Ninguém caiu tão fundo, nem é tão mau, que não possa encontrar libertação em Cristo. Em vez de uma oração, o endemoniado só conseguiu proferir as palavras de Satanás, mas o mudo apelo do coração foi ouvido. Nenhum grito de uma pessoa em necessidade, embora deixe de ser expresso em palavras, ficará desatendido. Os que consentirem em entrar com o Deus do céu em uma aliança não serão deixados entregues ao poder de Satanás ou às fraquezas da sua própria natureza. São convidados pelo Salvador que se ponham sob a minha proteção e façam as pazes comigo. Sim, que façam as pazes comigo. Isaías 27:5. Os espíritos das trevas combaterão pela pessoa que está sob o domínio deles, mas anjos de Deus lutarão por ela com um poder que prevalecerá. Chegou o tempo em que não podemos confiar nas doutrinas que nos chegam aos ouvidos, a menos que tenhamos certeza de que elas se harmonizam com a palavra de Deus. Há heresias perigosas que serão apresentadas como doutrinas bíblicas e devemos familiarizar-nos com a Bíblia para poder enfrentá-las. A fé de todo indivíduo será provada e cada um passará por uma prova de críticas acirradas. Evangelismo 409. A obra está prestes a terminar. Os membros da igreja militante que tiverem sido fiéis vão se tornar a igreja triunfante. O nosso general, que não erra nunca, diz-nos ainda: avancem, entrem em novo território, levantem o estandarte em toda a terra. Levantem-se, resplandeça, porque já vem a sua luz, e a glória do Senhor está raiando sobre você. Chegou o tempo em que, por intermédio dos mensageiros de Deus, o rolo do livro será aberto ao mundo. A verdade contida na primeira, segunda e terceira mensagem angélicas tem de ir a toda nação, tribo, língua e povo. Ela deve iluminar as trevas de todo o continente e se estender às ilhas do mar. Não deve haver demora nessa obra. Nossa palavra de ordem deve ser: em frente,
sempre em frente. Anjos do céu irão adiante de nós para preparar o caminho. Nosso cuidado pelas regiões distantes nunca poderá terminar enquanto a terra inteira não for iluminada com a glória do Senhor. Evangelismo, página 489. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz.